de Davi, né? Ele louva pelas bênçãos recebidas, né? Bem, então é isso que a gente tem que fazer aqui, né? No domingo, culto de louvor e adoração, a gente tem que agradecer, né? A Deus pelas bênçãos recebidas, né? Só estar aqui, é uma vitória. Amém? Vamos ler. A ti, Deus, espera o louvor em Sião. A ti se apagará o voto, ou tu que ouves as orações, e a ti virá toda a carne. Prevalece a iniquidade contra mim, mas tu perdoa as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhe, olha que bênção, e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, nos seremos satisfeitos da bondade e da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de toda a extremidade da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Amém? Louvado seja Deus, né? Que Deus tremendo, né? Porque Deus é a salvação de todos aqueles que esperam, né? A salvação da esperança de toda a extremidade da terra. Amém? Louvado seja Deus, né? Então, nesta noite, vamos nos alegrar. Viemos aqui para adorar o Senhor. Lembrando que a gente não vem assistir culto, irmão. A gente vem cultuar o Senhor. A gente não vem cantar, a gente vem adorar. Porque quando a gente adora, Deus lá do trono me responde. Amém? Eu não sei o que vocês estão passando, não sei como vocês chegaram até aqui. Mas o Senhor sabe que são dos corações. Então, nesta noite, entregue todo o seu fardo na mão do Senhor. Porque só Ele pode lhe dar um fardo leve. E é isso, a semana toda é muita luta, muitas coisas. Mas quando a gente chega aqui, a gente tem que esquecer tudo lá fora. E o que a gente trazer, entregar ao Senhor, que é o nosso fardo, que é pesado. Mas o Senhor é aquele que nos dá um fardo leve. Para que a gente possa sair por essas portas aí, de posse de vitória, né? E sinta leveza, aquela paz que só o Senhor tem para nos dar. Amém? Louvado seja Deus. Pai nosso, estamos aqui, Senhor. Mais uma noite, Senhor, para te louvar, Senhor. Para te exaltar, para te adorar, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Deus, muito obrigado por chegar até aqui, Pai. Oh Deus, é uma vitória, meu Deus, poder acordar, passar o dia, meu Deus, com a minha família, chegar aqui, Senhor, para te agradecer por todos os feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui chegou, Pai. Que eles possam sair daqui em posse de vitória. Que Ele possa colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que te inquieta nos seus corações, ó Pai. Porque só o Senhor sabe como cada um chegou neste lugar. Que o Senhor possa derramar a Tua paz, a Tua Shekinah, meu Deus, na vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar usando, Senhor, o pastor que vai pregar, possa estar usando a equipe de louvor. Deus, que o Senhor possa derramar da Tua graça, misericórdia, do Teu amor. Que essa casa possa se encher, Senhor, da Tua paz, da presença do Espírito na vida de cada um nesta noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, abre nossos ouvidos, os nossos corações, que nós possamos Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. É assim que eu Te louvo, Te adoro, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Estamos aqui verdadeiramente para adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? E se não for para adorar Ele, por que estamos aqui, né? Na verdade, esse tem que ser o nosso motivo maior de estar na casa do Senhor, de glorificar o seu nome, dizer que Ele é santo. Vou declarar isso nessa noite. Se não for para te adorar, por que estamos aqui, Senhor? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar,
na tua presença, Pai. Declarar que só tu és santo, Senhor, que nós não somos nada, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor, a cada dia, Senhor. Nos ajuda, Pai. Precisamos nos humilhar na tua presença, Deus. Declarar que tu és santo, que tu és o mundo. Aleluia. Tu és real, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Este lugar, tu és real.
nos quebrantar diante dele. Aleluia. Glória a Deus. Vem adorando ao Senhor. Declarando a sua grandeza, as suas maravilhas. Ele morreu naquela cruz no nosso lugar. E nós estamos aqui. Aleluia. Eu vou
foram recolhidas nessa noite. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, agradecer, Senhor, por esse momento de louvor em tua presença. Senhor, está recebendo, Deus, como aroma suave das tuas narinas. Cada louvor, Senhor, cantado aqui, venha ser para a glória do teu nome, Pai. Recebe também cada dízimo, cada oferta aqui recolhida, Senhor, para o sustento, manutenção da tua casa, Senhor, nesse lugar. Abençoa os teus filhos, os celeiros dos teus filhos, Senhor, dá a provisão necessária a cada um. Abre portas, Senhor, de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, vem estar nos abençoando. Em nome de Jesus, Senhor, não venha deixar faltar, Senhor, por cada dia, na mesa dos teus filhos, em nome de Jesus. Continua conosco nessa noite. Abençoa a pregação, tudo que será feito aqui nessa noite, na Santa Ceia. Venha ser para a glória do teu nome, Deus. Amém. Amém. As crianças vêm aqui à frente para a gente orar. Ainda na tua presença, Senhor, nós queremos apresentar as crianças, Senhor, aqui representadas, Senhor, que irão, Senhor, para a salinha, onde irão aprender mais de Ti, Senhor, que elas vão crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor, que elas vão crescer a cada dia em Tua casa, Senhor, recebendo, Senhor, ensinamentos que vêm de Ti, Senhor. Abençoa os professores, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, guarda de todo mal. Assim te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, amém. Abra sua Bíblia lá em Jó 42, livro de Jó 42, verso 8. Assim que você encontrar, você diz amém. Glória a Deus, ainda falta muita gente. Livro de Jó 42, vizinho do livro dos Salmos. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, antes de eu ler o texto, quero fazer um breve comentário aqui, rapidinho. O tema que nós demos para o aniversário é um tema da aliança que Deus fez com a fundadora, em saudosa memória, Dona Lídia, uma mulher muito temente a Deus, muito guerreira. E eu queria saber mais alguma coisa sobre o tema. Então, porque é 25 anos e o tema tem a ver com a aliança. E ontem eu conversando com Érica, ontem à noite, e a gente conversando, e aí entrou uma nossa conversa o nome de um pastor, o pastor José Alves. É um homem que eu conheci ele quando ele era jovem e trabalhava na Eletropeças. Então, esse pastor, ele tem uma caminhada, ou eu tenho ao lado dele, desde que eu passei a participar. Aliás, quando nós fundamos a Associação de Pastores, e também na Assembleia Geral do Betel, onde ele é um dos membros beneméritos, eu também, né? Temos essa aproximação. Temos uma aproximação também porque ele pastoreia famílias, parentes meus, e também ele pastoreia uma igreja da qual, ainda na adolescência, para a juventude, eu participei dela, que é a Igreja Presbiteriana da Torre. E na conversa com isso, eu me lembrei de que ele teve duas ações na minha vida pastorais, pessoalmente, pastoral, a minha e a minha esposa. Uma foi quando ele
foi para o Japão, ele que pregou na despedida, lá em Termares. E a outra, que foi antecedente a essa, foi quando eu e a missionária completamos 25 anos de casados, que segundo como é que se diz? Bodas de prata. Então eu fiz uma ligação, bodas de prata. Eu estou com mais de 40 anos que voltei para os caminhos do Senhor, mas já nasci em berço evangélico. Certamente tem alguém aqui que também tem mais de 25 anos de crente, não é? Mas Deus me fez ver que esse mês é um mês para a gente se alegrar, é um mês festivo, é um mês em que, se você veio já para cá, de outra igreja ou não, não importa, mas você está dentro de uma aliança que Deus fez com Betel na fundação, e que essa aliança se perpetuou nas igrejas que foram surgindo. E aqui nós completamos 25 anos, conforme uma vez Deus me fez saber, no mês de dezembro, mas que a gente comemora no mês de junho. Portanto, irmão, nós estamos numa aliança local de bodas de prata. Está entendendo o mistério aí? Nós estamos nesse local em aliança com Deus há 25 anos. Me diga aí se você não tem motivo para se alegrar. Você está num lugar que foi fundado por Deus, alicerçado nas Escrituras, na palavra, não é em oba-oba não, é na palavra, e que crê nos dois com equilíbrio. Deixa eu só lhe dizer, além dos dois que Deus me deu, tem um que quer falar em mim, mas eu não fico falando toda hora. E o culto não é baseado só em eu falar aqui, é na palavra. Portanto, você deve se alegrar e se firmar. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre raiz. Entrou na mensagem da manhã, está no YouTube, está no Instagram, procure lá, você vai assistir. E na quinta-feira não deu para gravar porque a Elmar não veio, mas eu falei também sobre raiz. Então, nós precisamos criar raiz e crescer. Essa raiz tem que crescer profunda. Quanto mais profunda ela for, maior Deus te faz crescer nele, para manifestar a glória que é dele. Deu para entender, irmãos? Então, antes de eu ler o texto, fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Aponte seu dedinho para o irmão e diga: se alegre. Aleluia. E dê um abraço de alegria. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse lugar é dele. Eu sou dele. Você é dele. Aleluia. Glória a Deus. E se você é dele, você tem uma aliança, e essa aliança vai alcançar sua família. Viu? Deixa você se aquietar. Olha, presta atenção. O Deus da aliança, na qual está em aliança comigo, está com você. E se Deus está em aliança comigo e com você, significa que de alguma forma, de alguma maneira, dele, no tempo dele, essa aliança que ele tem comigo e com você, vai alcançar familiares nossos que ainda não foram. Tome posse, porque essa é uma palavra profética. Por que eu digo profética? Porque hoje, quem sabe, você saiu de casa, você não viu isso, mas quem sabe amanhã. Então ela é profética, porque pode ser amanhã, depois da manhã, e depois eu não sei. Mas que vai acontecer, vai. Porque eu afirmo baseado na aliança do Deus da Bíblia. Viu? Deus é de aliança. Pode sentar aí e vamos ler uma Bíblia assim mesmo. Amém? Jó. Livro de Jó, capítulo 42, verso 8.
diz assim: agora peguem 7 novilhas, ou 7 novilhos, e 7 carneiros, e vão até meu servo Jó, e ofereço o holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito que é reto, como o meu servo Jó. Glória a Deus. Você viu a diferença? Deus tem aliança com Jó. Jó não tinha aliança com os amigos de Jó, mas Deus queria fazer uma aliança com eles, mesmo eles tendo falado erradamente sobre Deus, e Jó não. Por isso que o Senhor fala para eles, disse: pegue novilhos, 7, número de perfeição da ação de Deus. Amém. Esse é o número na numerologia bíblica que reflete a perfeição de Deus. Ele faz tudo perfeito. Aí ele vai dizer: façam isso e vão aonde? Falar com quem? Com Jó. Józinho. Vai falar com ele. Aí, se ele orar por vocês, e ele vai orar, e a oração dele se tornar uma intercessão, porque tem uma diferença entre oração e intercessão. Às vezes a Bíblia fala oração, mas ali é intercessão, depende do contexto que está no texto, amém? Então ele diz: e eu vou aceitar a intercessão de quem? De quem, meu irmão? De Jó. Portanto, se você está na aliança, ande conforme a aliança, e quando você erguer a sua voz para interceder, Deus vai aceitar e vai agir. Viu? Deus vai agir. O livro de Colossenses, Paulo escrevendo a esses irmãos, Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim: continue a orar, é o 2 e o 4, continue a orar, vigiando em oração com ações de graças. Note, eles continuam a orar, aí eles vigiando, mas ele diz assim: continue. Esse continue implica dizer que eu começo a orar e eu passo para interceder. Daqui a pouco você vai saber mais coisas sobre isso. Ao mesmo tempo, ore também por nós. Paulo está dizendo por ele, e deve ter mais alguém que está acompanhando ele, e depois ele vai se singularizar para ele. Aí ele vai dizer a razão para que Deus nos abra uma porta à palavra. Opa, ele está com alguém, está no plural. Depois ele vai dizer: a fim de falarmos, plural de novo, do mistério de Cristo. Aí ele diz, pessoal, porque ele vai dizer: pelo qual também estou algemado. Eu não posso dizer que vocês estão algemados para Cristo, mas eu posso dizer que eu estou algemado. Viu? E essa algema não tem chave não, porque a chave está na mão dele. Significa que ele me solta. Aleluia, ele não me solta até eu chegar lá, porque depois que chegar lá não tem mais saída. Glória a Deus. Quando eu chegar nos céus, não tem mais saída. E continua o restante do verso: ore para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Irmãos, a intercessão é um mistério ainda, por mais que a gente conheça, mas a gente nunca vai chegar no fim dessa matéria. Intercessão é um mistério ainda. E vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Me ajude, porque eu não sou ninguém. Se eu quero dizer que sou alguma coisa, se eu for assim atrevido, eu sou teu servo e o Senhor me escalou
para essa noite eu falar sobre esse assunto. Segredos da intercessão. Me ajuda, Pai. Em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. É importante a gente orar e interceder. Por quê? Tem várias coisas, mas deixa eu dizer só isso aqui. Porque as tempestades vêm, os vendavais vêm, não vem ao nosso favor, vem contra nós. Deus, porém, torna a tempestade ao nosso favor. Amém? Estava no barquinho com os discípulos, no meio do mar surgiu a tempestade. A tempestade não afundou o barco. A tempestade não fez aquele barco, mesmo com as ondas bravias, jogando o barco lá pronto, cair no mar. Não, pelo contrário. A tempestade atraiu Jesus para perto deles. Oh glória, você pegou isso? A tempestade atrai Deus para junto de você. Vou dizer de novo. A tempestade atrai Jesus para perto de você. E Ele controla a tempestade. E depois da tempestade, o crente não vai ficar nela. O crente sai dela, porque vai haver mudança. Depois da tempestade, Deus, Jesus vem para perto e providencia mudança para a sua vida. Aleluia! Oh glória! É notório, irmãos, que a intercessão precisa ser conhecida em todos os segredos que a envolve. Certamente a intercessão é um mistério a ser conhecido. Precisamos adentrar-nos nas profundezas do conhecimento da intercessão. Deus tem muito a nos revelar sobre esse mistério da intercessão. Ela traz preciosíssimas bênçãos para aqueles que mergulham com profundidade. A intercessão contém segredos valiosíssimos que são revelados e colocados à disposição de todos que buscam penetrarem na profundidade dela. A intercessão, mais para se interceder, ela é mais para se interceder pelos outros do que por nós mesmos. A intercessão é sentir o drama do outro, é se colocar no lugar do outro, como se fosse nós mesmos, é intervir junto a Deus Todo-Poderoso, que pode fornecer a solução. Isso é intercessão. Não é uma pena eu vou orar por você, mas você vai interceder, significa que você vai ultrapassar a oração. Isso não quer dizer também que eu vou orar por alguém e eu vou ultrapassar para a intercessão e não vou ter fim. Você pode orar aqui, mas na sua casa você pode estar um momento que você começa a orar e você se aprofunda, aí você vai para a intercessão, porque você vai se colocar, Deus, se fosse eu, como eu estaria? Como é que eu estaria, Senhor? E a gente não julga, mas a gente diz, Senhor, socorra, atenda, o Senhor é todo poderoso, Senhor, vem aqui, olha, Senhor, meu irmão, minha irmã, seja a situação que for. Ricardo Barbosa Souza, pastor, ele disse: a verdadeira oração não é simplesmente aquilo que nossos lábios dizem, mas o que o coração clama. É o grito das profundezas, pois existe uma correspondência entre o interior do coração e as alturas do céu. Aleluia, glória a Deus. Interceder é o ato de se colocar entre a pessoa carente e Deus e lutar em oração até que Deus socorra essa pessoa. Meu irmão, não é só a gente orar e deixar. Não, a gente tem que continuar. Aí vai para a intercessão. Senhor, eu quero o teu socorro para esse meu irmão, para essa minha irmã. Senhor, eu quero o teu socorro, a tua intervenção nesta causa. Senhor, só tu és todo poderoso. O meu poder é limitado. É só orar, interceder, mas o teu ultrapassa, porque a resposta só pode vir do Senhor, porque só o Senhor tem poder para intervir e mudar essa situação.
quero citar algumas coisas, porque se eu fosse entrar na pesquisa, eu ia fazer uma apostila só na negócio de intercessão. Mas deixa eu dar só algumas coisas aqui para os irmãos. Por exemplo, a oração de Jesus, quando estava crucificado, no momento de dor, no momento de muita aflição, ele intercede. A oração dele é uma intercessão, e ele começa dizendo Abba, porque aqui Jesus vai falar em hebraico. Ele está falando com Deus Pai, é o Deus Pai que deu a língua hebraica, e ele vai dizer Abba, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23, 34. Depois ele vai interceder por Pedro. Esse verso menciona outros discípulos, mas ele foca em Pedro, porque parece que os discípulos olhavam para Pedro, pelo temperamento de Pedro. Então ele olhava para Pedro. Se Pedro for, eu vou. Se Pedro for, eu não vou. É assim? É assim com você? Não pode não. Se fizer, você está aí. Você vai entrar, vai comentar, vai cometer um erro grave. Eu fui fazer um teste para dirigir, e eu entrei no carro. No banco de trás, na frente estava uma pessoa, foi reprovada. Quando ela estaciona, o policial diz, ele faz assim. Aí eu saio do carro e ele fica me olhando, ele olhando tudo que eu estava fazendo, e eu fiz tudo certinho. E entrou outro rapaz atrás. Aí eu cometi uma falha. Quando chegou no sinal verde, o que é que a gente faz, irmão? A gente passa, não é? Tem gente que até aperta o pé, de repente já passa até no vermelho. Mas nesse lugar você não pode passar, você tem que diminuir, você tem que olhar para o próximo, né? Os espelhos, esquerdo, direito, o do centro, e ainda tem que fazer assim, ó. O abençoado estava assim, ó, com a prancheta e a caneta, mas estava vendo, não sei como, mas estava. E eu fui reprovado por isso. Olha só, irmão. Aí tive que fazer outra coisa novamente. Isso diz para mim que eu não posso relaxar na oração. A oração vai me dar percepção, sensibilidade, discernimento. Porque esse erro aí, nesse país que eu fui, pode ser fatal, porque lá se respeita, aqui não. E você vê que muitas vezes acontece, né? Para, não para, né? É cada acidente, e é feio mesmo quando é com um carro com moto. Aí que é feio mesmo. E eu já vi até moto com moto. Então, não pode. E a gente tem que ter cuidado, porque tem erro na nossa vida que pode levar à morte. Tem erro na nossa vida que a gente não pode cometer, pode levar à morte. E veja, Paulo escrevendo, aliás, Lucas escrevendo ainda sobre Jesus como intercessor, ele vai dizer que Jesus disse para Pedro, a arrogância de Pedro: eu vou, faço isso, não, eu. E Jesus só não, porque lá na frente Jesus disse: olha, esse teu erro aí, esse teu eu, tu vai me negar 3 vezes. Não, eu vou morrer por ti. Naquele momento ele não tinha, depois ele morreu mesmo. Aí Jesus vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como trigo, vocês. Aí ele está falando, eu me inclino para os discípulos. Aí agora ele vai singularizar: eu, porém, orei por você,
ele vai dizer, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Então, Jesus sabia que Pedro tinha uma influência muito forte sobre os demais discípulos. Isso aqui para mim é inegável. Mas ele deu da outra frase aqui, quando ele vai dizer, e você, quando voltar para mim, opa, quer dizer que Pedro se distanciou dele. Deixou. E a decisão dele, irmão, foi tão séria que ele arrastou os discípulos. Até aqueles que não tinham profissão de pescador, acompanha ele. Porque Pedro disse, vou pescar. Então nós vamos contigo. Olha que influência. Ei, cuidado com esse negócio de Maria vai fazer. Às vezes você entra numa situação. Veja bem, Jesus foi e resgatou e trouxe ele de volta. Jesus trouxe ele de volta. Jesus ressuscitou e tudo mais. Daqui a pouco Jesus vai lá para a praia, faz um fogo e está ali. Quando ele chega, Jesus bota aqui peixe, vamos assar. Mas a pergunta é: quem mandou vocês pescar peixe? Eu não havia dito que vocês seriam pescadores de alma? Para começar, para Jesus restabelecer essa turma, o que é que Jesus faz? Passa 40 dias com ele, colado, para restabelecer a fé deles. No final dos 40 dias que Jesus ia subir aos céus, ele dá uma ordem. Ele manda fazer o que, irmão? Oração. Uma oração de intercessão. Porque ele diz: fiquem até que, quando a oração é uma oração longa, profunda, é intercessão. Até que? Até o que? Até que seja cheio do poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso me ensina a ser teimoso na oração. Bater o pé e dizer: Senhor. Eu lembro que eu cheguei numa vigília, cheguei mais cedo, tinha que trabalhar. Aí cheguei 2 horas da manhã. Nessa época eu morava em casa de primeiro andar, aqui em Mangabeira, 2, se eu não me engano. E aí quando eu cheguei em casa, que eu tinha falado com Deus na vigília, eu disse: eu quero sabedoria. Aí eu fui para a cozinha, porque era uma sala, a cozinha, os quartos, fui para a cozinha, dobrei meu joelho e fiquei lá. E eu disse: Deus, eu só levanto daqui quando o Senhor me der sabedoria. Só que eu ainda estava engateando. Aí eu disse: bom, vai vir um anjo. Olha a minha imaginação. Vai vir um anjo forte, uma bandeja, né? E vai chegar para mim e vai dizer: o Senhor mandou te entregar essa sabedoria. Aí eu vou ficar sábio. Brincadeirinha estava amanhecendo o dia, os galos cantando, e ela disse: bom, vem dormir. Eu já vou, porque eu estava numa intercessão no propósito. E aí Deus fala para mim: quer sabedoria? Quero. Sabedoria só vem pelo conhecimento. Eu vou estudar minha palavra, porque não dou. Sabedoria é poder de Deus, é pela palavra. Tem muita gente aí que é só lá na vazia, faz muito barulho, mas é vazia. Crente cheio de poder é crente que está nutrido da palavra. A palavra que é o poder. Eu não tenho poder. O poder que emana de mim, através de mim, pela misericórdia de Deus, porque é dele, baseado nas Escrituras. Aí as coisas acontecem de verdade.
Eu estou sentindo falta de Vânia e de Roberto. Mas muita gente disse para mim que ela recebeu palavra que estava bem a causa, que ela podia se alegrar. Não, você dizer uma coisa, afirmar uma coisa, não foi Deus. Deus tem que ter falado com você, porque se não falou, não vai acontecer. Então, foi Deus, irmão? Não, se fosse, ela não tinha perdido a casa e já foi abaixo. Derrubaram para construir um prédio, está embarcada e é ruído aí. Então, é as escrituras, irmão. E nas escrituras ela aponta, é uma ordem de Deus, é uma ordem de Jesus. Aleluia. Então o apóstolo Paulo em Romanos, ele vai dizer, no capítulo 8, verso 34, quem os condenará? Cristo Jesus que morreu. Aí ele vai dizer, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pense aí, irmão, o Espírito Santo intercedendo por nós, porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, nem como interceder, mas o Espírito intercede por nós. Paulo escreveu para Timóteo, um jovem, estava entrando no pastorado, em 1 Timóteo 2, 1 e 2, ele vai dizer, antes de qualquer coisa, Timóteo, parece meu netinho, rapaz, eu já vi um negócio que tem a mão na cabeça dele, você vai ser pastor. Pastor, Deus falou isso para o senhor? Se falou, vai se cumprir, se não. Mas eu senti, o avô coruja, que no fim na cabeça de nenhum deles, nem das ideias, passei, não, mas Timóteo, isso vai ser pastor. Eu disse, Senhor, esse guri é tão bravo, por que eu fiz isso? Vai ser aquele pastorzinho bravo, né? E ele não vai crescer não, ou fica no máximo do meu tamanho ou menor, que eu disse. E Jesus, eu disse, Senhor, se for, encha do poder do Espírito Santo para tornar ele manso. Primeira coisa. E depois tem estrutura aí para suportar. Então ele vai dizer, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Olha o que ele está dizendo, suplique. Ore e vá além, interceda. Aleluia. Aí ele vai dizer, ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Deus já levantou um homem, o mover e avivamento na Inglaterra. Deus levantou um homem. Nos Estados Unidos levantou um homem que se colocou na brecha. Eu não recordo agora, e aí eu tinha que procurar minhas coisas anotar, mas isso veio na minha mente. Mas teve um homem que aos 15 anos de idade saiu de casa, era uma família longa, grande, passando necessidade, e ele pegou e disse, eu vou para a cidade, e foi. E quando lá na cidade ele foi engraxar sapato, e um homem começou a evangelizar ele, e ele foi para a igreja. Chegou na igreja, ele viu uma mensagem. Aí uma parte da mensagem foi uma frase que o pregador disse, Deus só precisa de um homem para se colocar na brecha. Aleluia. Ele entendeu, um homem que se colocasse aqui na terra, entre a terra e o céu, para fazer grandes coisas para Deus. E ele lá ali levantou a mão e disse, Deus, aí cara, esse homem sou eu. E um dia ele viu uma das chuvas lá dos Estados Unidos, o Espírito Santo tomou ele, encheu ele, e ele revolucionou os Estados Unidos na sua época. Eu creio que Deus pode levantar qualquer um daqui, qualquer um, uma irmã. Eu creio, pode. Agora se vai é outra coisa, aí é com ele, mas que eu creio. Eu creio que Deus ainda pode me pegar, como pegou Moisés, aos 40 e aos 80, levanta
doidinho para obedecer o Senhor. O salmista Davi, irmãos, olha o que ele vai dizer no Salmo 132, verso 6 a 8: ore pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz dentro de suas muralhas e prospere os seus palácios. Por amor de meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Viu? A Bíblia tem uma promessa aqui de prosperidade, se nós orarmos pela paz em Jerusalém. O Sião, Deus também chamado de Sião. Olha só que coisa. Paulo vai dizer para os irmãos de Éfeso: ore todo o tempo no Espírito. Ou seja, eu tenho que orar, me aliar ao Espírito Santo, e sob o comando dele, ele colocando na minha mente e as palavras na minha boca, eu vou orar, eu vou interceder, aleluia, porque eu tenho que ser conduzido pelo Espírito. E ele vai dizer: com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigie em toda perseverança e súplica por todos os santos. Tiago vai dizer no capítulo 5, verso 16: portanto, confesse os seus pecados aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, açúcar do justo. Nossa açúcar, ela é eficiente, está dizendo aqui. Aleluia. A intercessão, ela é um elemento da nossa vida de oração pessoal. É uma escolha para definir oração em favor das necessidades alheias em vez das minhas. Intercessão é o ministério sacerdotal de um mediador, de alguém que fica entre o céu e uma necessidade terrena e clama ao Pai por ajuda. Glória a Deus por isso. Essa manhã eu falei Josué capítulo 10, versículos 7 e 8 e o verso 12 e 13. O que é que diz ali? Josué, levantou-se reis contra Josué. E Josué ia lutar contra os amorreus, um povo valente, numeroso. Mas Deus diz para eles: não tenha medo, não tenha medo. Eu entreguei na sua mão, na mão dos israelitas, esses inimigos. Para que orar? Para quê? Deus já não disse que me deu? Não é? Já disse que deu? Não é assim não, irmão. Deus deu, mas eu vou orar. Não desconfiança dele, de jeito nenhum. Ele foi orar. Sabe por quê? E o que é que ele ora? Irmão, ele ora algo assim, inusitado. Tu já pensou se eu chegasse aqui no meio de jeito? E olhasse assim e dissesse assim: sol, fique parado aí. Lua, não sai do seu lugar não, viu? Você não ia dizer: rapaz, o velho doidou. Mas foi o que Josué fez. E eu perguntei: mas Deus, por que ele foi orar e fazer isso? Ele já estava com a vitória na mão, ele já estava ganho. O Senhor não disse que os inimigos já estavam vencidos? Josué acreditou, Josué confiou na tua palavra. Aí veio a revelação que eu disse hoje de manhã. O sol, porque os gibeonitas, os amorreus, eles eram, sabe, hábeis na batalha, que eram numerosos, eram valentes. A geografia, Josué não conhecia, nem o exército. De dia tudo bem, mas de noite no escuro. A gente tem dificuldade no escuro? Aí Josué percebeu, disse, né? Mais ou menos assim. Eu acho. Não está aqui não, mas eu acho. Porque ele foi para o lugar secreto. No lugar secreto a gente não revela as coisas não, é secreto. É a gente e ele. Aí José chegou lá.
Imagina eu. Papai, eu amo o Senhor. O Senhor já fez tantas maravilhas. O Senhor disse que o inimigo já está vencido. Eu creio, está vencido mesmo. O Senhor disse. Mas o Senhor disse que eu tenho que ir lá lutar. O fato do Senhor dizer que já me deu a vitória, mas o Senhor disse que entrega na tua mão, significa que eu tenho que ir lá e guerrear contra eles. Agora, eu não conheço a geografia. Eles conhecem. No escuro eles podem ficar escondidos à espreita e matar todos nós, né? É uma emboscada. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar no meio do povo e vou falar com o sol. Aí Josué chega e diz: sol, fique parado aí. Para quê, irmão? Para não anoitecer, não escurecer. Opa! Lua não se mexe não, fica aí, viu? E a Bíblia diz que ele desceu. Viu o poder da intercessão? O poder da intercessão faz coisas. Elias mandou dizer para ele: não vai chover 3 anos e meio. Esse é o meu dom, hein? Qual era a vida de Elias? Era pelos montes. Ele não tinha residência fixa. Esse é um negócio desse. O profeta daquela época se vestia que nem eu aqui, não, pastor, bonitinho. Não. Mas não é que Deus escutou e disse: eu vou fazer não chover. E não choveu. Depois ele disse para o rei, não sei se o rei estava perto dele, onde é que estava, ele devia estar no monte orando, e ele manda um recado e disse: diga para o rei, montar na sua carruagem e voar daqui, senão ele vai morrer afogado, porque vai chover com força, 3 anos e meio. Sei lá. Deixa eu já ler aqui. Mas na invocação sabe cada coisa. Ainda bem que a gente tem, né? Alguém para. Então veja, irmão, e choveu. Aí eu pergunto, irmão, porque Tiago vai dizer que nós podemos orar e interceder. Por quê? Elias não é melhor que nós. Nós somos igual a ele, é igual a nós. Isso quer dizer que Deus pode fazer o impossível através da minha e da sua intercessão. Aleluia! Isso é fantástico. O escritor da carta aos Hebreus, ele pediu aos santos para interceder em seu favor. O que ele vai dizer? Hebreus 13:18: ore por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-nos que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Opa! Eita, Jesus! Esse abençoado aqui, que há controvérsia no meio dos teólogos, mas para mim eu creio particular, eu creio que é Paulo. Ele sabia que ia ser o quê? Restituído ao convívio daqueles irmãos. Porém, se ele sabia, para que pediu oração? Porque a oração não pode reter, a oração pode apressar. Eita glória! Esta passagem revela esse segredo, um segredo de que a oração acelera os propósitos de Deus na terra. E o autor desta carta, como eu disse que é Paulo, percebeu que seria restituído a eles, mas isso poderia acontecer de uma forma mais rápida se eles orassem. Aqui eu entendo que para tudo na nossa vida, se a gente orar, Deus pode apressar. Amém? Se eu apressar não dá certo, se eu retardar é problema, mas Deus não, Deus pode
fazia isso, Deus fazia aquilo, Deus fazia, Deus fazia, Deus fazia. Se nós orarmos, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas deixa eu dar um recadinho aí. Um decreto não, viu? Não deu ordem para Deus não. A oração, a súplica é pedido. E leva a gente a se humilhar, a trilhar o caminho da humildade. Aí Deus, que é poderoso, olha aí e se faz. Porque depois Deus faz com muita gente, porque ele pede com arrogância. Aí vai dizer, irmãos, Deus fez isso. Soa porque mandou Deus fazer. Não é? Nós oramos, orei a Deus, eu pedi a Deus. Deus tem misericórdia, e ouviu, e agiu. Opa, diferente ou não é? Diferente ou não é? Quando na segunda-feira meu filho ligou, a gente estava desempregado, 17 anos numa empresa multinacional, eu escutei, e eu disse uma frase. Tem uma frase aqui da mundo, mas eu não acredito que lembrou, mas às vezes tem sentido. Amados que vem por bem. Ele estava muito estressado, demitindo muita gente, muito pai de família, funcionários bons, mas a empresa mandava esse jeito que mandava. Nesse dia a empresa mandou ele demitir 30. No final da tarde, demitiu tudo, demitiu. Tudo bem, agora estou demitindo você. Com dó no coração, você é excelente funcionário, 17 anos. A gente só tem que elogiar você. Mas a empresa perdeu concessão disso, daquilo. E eu tenho que demitir 21. 27 gerentes tem que demitir 21. Demitiu ele. Alguém, 3 pessoas, não quer citar um, ligou para ele e uma semana se manda o currículo. Foi essa semana, né, que ele disse? Semana passada, ele disse, mãe, pai, já estou empregado em outra multinacional e como gerente. Eles estão organizando para ele começar. Isso foi o quê? Resposta de Deus, humilhação, um pedido. Ele viu a dor no coração, a preocupação que o pai e a mãe, ele como o pai também, a esposa para sustentar, enfim, Deus ouviu. Deus ouve tua oração, meus queridos. No tempo certo você vai receber a resposta. Nós realmente podemos comprar um tempo em nossas orações. Paulo, falando para os irmãos de Éfeso, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 6, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então tem que aproveitar, amém? Tem que orar, para que os dias maus sejam abreviados. Quando o mal está nos ameaçando, podemos abreviar a sua vida com nossa oração. Quando o bem está demorando, podemos acelerar a sua vida com nossas orações. Porque tem uma guerra, uma luta no reino espiritual, irmão. Lembra-se de Daniel? 21 dias. E aí o anjo Gabriel chegou e entregou a resposta. Mas o anjo Gabriel saiu na hora que ele orou. Ele chegou para Daniel e disse assim: Daniel, homem muito amado, a tua oração foi ouvida, e eu parti para aqui, mas houve luta. Foi preciso vir Miguel. Miguel é um arcanjo, um general de guerra. Viu? Está tendo guerra. Mas sua oração chegou lá. Está tendo guerra. Mas essa guerra que está travada vai ser vencida. E você vai receber a vitória. Você vai receber a sua vitória. Eita, lavaçou de cantará. Você vai receber a sua vitória. Há muitas coisas que Deus planejou para este mundo. E muito provavelmente elas acontecerão. A única pergunta é: elas ocorrerão em nós e através de nós? Nós participaremos?
Se não orarmos, os planos de Deus acontecerão, mas não tão rapidamente. Eles serão adiados, disse Bob Soja, norte-americano. Então, vai acontecer, irmão. Mas acontece que a tempestade, quando vier, Deus alivia. Eu já disse aqui, vou repetir: a tempestade atrai Jesus para perto de nós. Aquele que está no meio da tempestade não vai sucumbir. Jesus está perto. Aleluia. Jesus está perto. Jesus está perto. Aleluia. E vai fazer acontecer a bonança. Porque depois da tempestade se fez bonança. Aleluia. Podemos ver aqui o infinito poder de Deus para acelerar as coisas na terra e levar os eventos do mundo ao seu auge. Ele pode concluir com êxito sempre que desejar, mas está procurando uma geração que se recuse a ser desviada, uma geração que seja tão desesperada para ser incluída, que se entregue à oração incessante e violenta, ou seja, uma geração que ora com todas as suas forças. Uma das formas mais profundas de nós amarmos uma pessoa é orando por ela. Oh Jesus, oh Jesus. Mas Ele manda. Se eu amo o inimigo, eu tenho que orar por ele. Amém? Se eu oro por aqueles que me perseguem, eu também tenho que amar ele, né? Tem uma espécie de trocadilho aí. Mas quando você faz a junção, aleluia, glória a Deus por isso. A intercessão faz algo muito poderoso do intercessor. Olha o que ele faz: une o coração dele ao coração de quem está sendo alvo da oração intercessora. Na intercessão nós estamos investindo na vida de outra pessoa. Esse é mais um dos segredos do lugar secreto. Portanto, nossas orações intercessoras tornam-se cordas de afeição que ligam os corações dos cristãos uns aos outros, aproximando o corpo de Cristo por meio de uma das maiores virtudes, o amor. Não era suficiente para o apóstolo Paulo estar convencido de seu amor para com os outros santos. Ele desejava que ele tivesse consciência de seu amor. Ele vai dizer, 2 Coríntios 2,4: mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Aí, mas como assim? Você vai olhar a carta, Paulo dizendo que orava por eles, que intercedia por eles, que queriam ver eles assim. Isso é amor. Paulo vai dizer nessa mesma carta, só que no capítulo 7, verso 12, que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Olha só, eu duvido, Teodoro, você chegar para alguém e até não importa com você, só estou orando por você. Toda vez que eu estou orando por você, Deus vai amolecer o coração. Daqui a pouco a pessoa vai estar dando obrigado, daqui a pouco está ali abraçando, daqui a pouco até chora abraçando você. Portanto, ao sentir amor suficiente por uma pessoa para interceder por ela, por que não encontrar uma maneira de assegurar-lhe sobre a sua intercessão? Quando a pessoa souber que você tem intercedido em favor dela, intercedido, perceberá sentindo e tomando consciência de seu amor. A falta de oração no corpo de Cristo é parecida com a lepra. Eu vou encerrando por aqui. Paul Branco, um cirurgião de leprosos, explicou que quando uma pessoa está com essa doença, seus nervos param de funcionar adequadamente e deixam de enviar sinais de dor para o cérebro. Esse estágio, os leprosos começam a perder os dedos das mãos e dos pés em acidentes, porque não sentem dor quando se machucam. Olha que coisa, irmão. Nós temos como negros que quando acontece alguma coisa nos coquetes, a gente ele via. Se ele não está enviando,
Aí a pessoa perde, vai perdendo e não vai sentir, né? Então, fazendo uma analogia espiritual, quando a igreja não sente dor por causa dos membros do corpo que estão sofrendo, há indícios da presença de lepra espiritual. Os nervos da igreja estão mortos. O que acontece em seguida é que a igreja começa a perder seus membros. Os sinais de dor que o corpo envia ajudam o membro ferido. A dor é absolutamente necessária para o corpo poder se restaurar e se curar. Portanto, ela é um dor. É crucial que sintamos a dor dos membros que estão sofrendo no corpo, pois assim podemos repará-los e curá-los se for necessário. A intercessão é uma resposta à dor. Choramos porque estamos sentindo dor. Os choros de intercessão são choros veementes de cristãos, suplicando a Deus em favor dos outros. Quando a gente sente dor, é sinal que ele está precisando de cura. Seja na alma, seja no corpo. Na alma ele tem que buscar Jesus e a ajuda de irmãos que intercedam. Não é? No corpo, a gente vai ao médico, mas também a gente ora a Deus que é médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não é? Então, os cristãos com dificuldades desesperadoras de saúde enviam uma mensagem urgente para o corpo de Cristo. A igreja está doente. Não temos o poder para curar este membro, perigo, alerta. Precisamos nos unir. Precisamos reagir, fazer tudo o que for possível para que este membro seja curado. Entretanto, a resposta da igreja a este tipo de tragédia geralmente é de distanciamento e de insensibilidade. Nós realmente não sentimos a dor de um membro doente. Somos portadores de lepra espiritual, disse Bob Soja. Viu, irmão? Precisamos sentir a dor. Entende que eu estou falando mesmo aqui? Somos todos nós. Se um está sofrendo, nós temos que sentir a dor do sofrimento dele. Se a gente não sentir, estamos doentes. Estamos leprosos espiritualmente falando. Um dos mistérios fantásticos da oração é como Deus une a igreja em afeição através do apoio fervoroso de outra igreja em oração. Paulo fala isso. Ele agradece a oração de outras igrejas em favor dele. Eu tenho igrejas que oram por mim. E não é só aqui não. Não é só na grande uma pessoa não. No estado da Paraíba. Eu tenho outros estados. No Brasil tem fora do Brasil. E tem uma pessoa que diz, pastor, eu levanto 15 para as 3 da manhã para ir para o trabalho. Mas não vou antes de orar pelo Senhor e pela missionária. Viu? A oração é um dom de Deus que capacita o corpo, a igreja, a se edificar em amor. Uma pergunta importante: nosso padrão de oração indica que estamos sentindo dor? Que o Senhor possa colocar um alarme santo dentro de nossos espíritos em relação à falta de poder da igreja. Que Ele nos leve a ajoelhar em uma busca apaixonada pela autoridade de superação, pela qual Jesus morreu para nos dar. C.S. Lewis disse: eu oro porque não posso me ajudar. Eu oro porque estou desamparado. Eu oro porque a necessidade flui em mim o tempo todo, dormindo ou acordado. Isso não muda Deus, isso me muda. Sinceramente, minha súplica é que Deus em Cristo nos cure de nossas dores, para que sejamos seus instrumentos de cura para muitos outros através da intercessão, principalmente no lugar secreto. Vamos ficar.
Quero convidar os diáconos e diaconisas que estão na escada da ceia. Louvado seja Deus. Irmãos, na intercessão, eu sou um instrumento de Deus, para Deus tanto me curar como curar cada um de vocês. E vocês orando por mim, um pelos outros, são instrumento também. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra. Colocamos diante do Senhor. Agradecemos por todo o ensinamento que o Espírito Santo nos deu nessa noite, para a nossa edificação, para o nosso bem. Nos ajuda, Senhor, não só a entender, compreender, mas a absorver e praticar. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço. Apresenta aqui esses elementos, na qual representa o corpo do Senhor Jesus Cristo e seu sangue, corpo crucificado na cruz pelos nossos pecados, que foi absorvido por Ele, e seu sangue derramado para pagar o preço da nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma música, irmão, que aí eu me perguntei. Hoje de manhã, quando o pessoal estava fazendo preparando a mesa da ceia, e eu olhei. É amor do Pai, manifestada no Filho, selada pelo Espírito Santo. Amém? Eu sei que foi o Pai que me escolheu, e eu sei que foi Jesus que me salvou, e eu sei que o Espírito Santo autenticou. Então, onde eu vou, onde eu estiver, é salvo. É salvo. O Espírito Santo é que diz: é crente, é crente, é crente, vai morar no céu. Aleluia, é crente. No céu só entra crente, viu? Aleluia. Vamos ver se tem alguém aqui que ainda não é. Quer entregar sua vida para Jesus? Se tem, levanta a mão que eu oro por você. Não é discriminação, não. Orar por você. Eu quero, ouvir da sua boca: Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Eita glória. Tem alguém aqui? Escute. Tem uma música que diz assim: se isto campo for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não vou cantar toda noite, não vou atrapalhar o louvor, mas isso aqui é amor. Tudo que Ele criou não seria real se não fosse amor. O amor dele. Eu sou escravo desse amor. Estou preso nesse amor. Eu costumo dizer assim: ligadaço. Não sei se tem essa palavra, pode ter, mas já foi. A esse amor. Louvado seja Deus. Você está ligado nesse amor. Nós estamos ligados nesse amor. Estamos ligados nesse amor e uns com os outros por causa desse amor. E vamos nos fortalecer mais. Amém, irmãos? Eu quero aproveitar agora, antes da ceia, orar pela... Marcelo não está passando bem. Quem? Marcelo. Sim, vamos orar por ele agora. Bem ruim. Pronto. Chega alguém lá, Elivaldo, vai lá, veja lá e põe a mão, ora lá, eu vou estar orando aqui. E vamos orar também pela sobrinha de Fernanda, né? A situação bem difícil. Foi aberto aqui, ó, daqui até aqui. Vamos orar. Oi?
Nosso Deus e Pai, te louvamos nessa noite. Queremos colocar a vida do nosso irmão Diácono Marcelo. Deus, nós rogamos que a tua intervenção venha sobre ele, com o auxílio dos irmãos orando por ele, entendendo o que precisa ser feito para que ele tenha a sua saúde agora restabelecida. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal agora. Deus, restaure a saúde do meu filho agora. Em nome de Jesus. Deus, neste lugar, é Deus que cura, é Deus que sara. Toma providência agora sobre a vida do Marcelo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, toma a sobrinha de Fernanda. Deus, ela foi operada para tirar um tumor no rins. E foi aberta daqui de cima, perto do seio, até lá embaixo, depois do rim. Deus, isso pode significar coisas não boas, mas o Senhor pode intervir. Intervenha, Senhor. Neste caso, tu é Deus de vida, Senhor. Muda a história desse parente de Fernanda. Raíssa, Senhor, no nome de Jesus, que acontece. Pai, nós queremos orar agora por cada crente, cada irmão que se congrega aqui. Que o Senhor tome suas mãos, como irmão Geraldo e irmã Iracema, que não puderam vir. Toma a tua irmã Daniel e a sua esposa também, não puderam vir. Alcance-os nesta hora. E de uma maneira mais especial, tu conhece a luta pela qual está passando Vânia e Roberto. Nós oramos intercedendo em seu favor. No nome de Jesus Cristo. Passa adiante, Senhor. Oh, acabamos de pregar sobre o valor da intercessão. O poder que ela tem, que o Senhor nos deu. Jesus morreu e nos deu poder, autoridade para na oração, na intercessão, o Senhor opera maravilha. Opera nessa noite. Em Raíssa, opera. Em Marcelo, opera. Nesses casais que eu citei. Toma as tuas mãos. E outros que tiverem feito, passa adiante nessa noite. Guarda no Senhor em teu nome. Todos os parentes dos irmãos que ainda não estão no caminho da fé. Oh Deus, opera, restaura, renova, aviva, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, apresentamos estes elementos, pedimos a tua bênção para o pão que simboliza o corpo de Cristo, para o vinho que simboliza o sangue derramado. Ó Deus, e nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Tá melhor. Amém. Marcelo está melhorando. Os irmãos podem se assentar.
ter sido uma glicemia, né? Ou pode ser, ninguém sabe, pode ser outra coisa, eu não sei. Mas Deus está no controle. Alguém recebeu o pão, o senhor recebeu o cálice do vinho, todos receberam. Então todos que são batizados nas águas, está em paz com seus irmãos, mesmo que você seja de outra denominação, não tem problema. Aceita, você pode participar conosco. Amém? Na noite em que foi traído, tomando o pão, Jesus partiu, orando e disse: isto é meu corpo, comei dele todos em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Senhor, vai de nós. Se o Senhor não tivesse tomado o nosso lugar na cruz, nós jamais suportaríamos tal sofrimento. Talvez eu diga: mas também o Ladrão morreu na cruz. Mas ele não morreu pelo pecado da humanidade. O peso da cruz era o pecado da humanidade no corpo de Jesus. E o seu sangue inocente, que nenhum outro na cruz verteu, era inocente, mas o de Jesus era inocente. E foi para nos comprar de volta para o Pai. Foi o preço, o sangue. E é o sangue que nos purifica de todo pecado. E é pelo sangue que nós estamos caminhando para a glória eterna. Por isso, Senhor, nós te louvamos. E na noite em que ele foi traído, depois de ter ceado, erguido o cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor até que ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Se alguém não tomou ceia, porque talvez estava ali, não falou, mas teve gente que não tomou, depois vem aqui que a gente ministra, tá? Vamos ter um momento agora de aviso importante, tá certo, irmão? E no final, depois da bênção apostólica, eu preciso que todos os varões permaneçam aqui, que tem aviso importante para os varões, tá bom? Passa aqui, depois a missionária vai dar uns avisos.